Conheço gente com todas essas qualificações. Deixa eu dizer, o dinheiro é importante, mas ele é enganoso e transitório. Eu vou dizer por que o dinheiro é enganoso. Porque ele cria a falsa ideia de que pode te dar felicidade, mas tudo que ele faz é te escravizar e tornar-se Senhor sobre a tua vida. Tanto que Cristo chama o dinheiro de mamon, um Deus. Eu vou dizer para você, dinheiro compra casa, mas não compra paz. Ar-condicionado, mas não compra sono. Remédio, mas não compra saúde. Amigos, mas não compra felicidade. Sabe o que o dinheiro, tudo que ele pode proporcionar? Bem-estar. Lembra daquela senhorita que durante alguns anos foi a celebridade mais bem paga da emissora Globo? Eu estou falando daquela figurina que se tornou popularmente conhecido como a rainha dos baixinhos. Eu estou falando da senhorita Xuxa Meneghel. Graças a Deus aqui não tem baixinho. E mais, não precisamos de rainha. E por que no trono já tem um rei? Agora escute. A Veja entrevistou e perguntou: senhorita, a senhora está entre as 40 celebridades mais bem pagas do mundo. O seu patrimônio declarado em receita perpassa a casa de quase 150 milhões de dólares. A senhora é feliz com tanto dinheiro? Sabe o que ela respondeu? E os editores da Globo colocaram em letra minúscula para que ninguém pudesse ver tanto. Pior, se fosse alguém se baixando por evangelho, era a capa da manchete. Sabe o que eles botaram? Ela respondeu o seguinte: por trás da Globo, eu sou uma mulher vazia. Eu tenho dinheiro, notoriedade, mas eu me sinto insegura. Eu me sinto que há algo que falta para me ser feliz. Eu queria que a revista Veja viesse aqui no estado do Maranhão, cidade de Matões, a igreja Assembleia de Deus, presidida pelo pastor Ivan, e perguntasse para o crente mais humilde: qual é a receita da felicidade? Eu sei que o crente ia dizer: anota aí, divulgam lá no programa da Ana Maria Braga. A receita, primeiro, é ser lavado no sangue de Jesus Cristo. Segundo, é ser cheio do Espírito Santo. Terceiro, é ter certeza de vida eterna. Quarto, a esperança da volta de Jesus. E quinto, é ser herdeiro do céu. Eu vou perguntar aqui esta noite: quem tem tudo isso, levante a mão e glorifique a Deus. Me diga o que é mais necessário na vida do homem. Eu nunca me esqueci. Arauapebas, estado do Pará. Cantor Lorival Freitas, na época, era o cantor do evento. Congresso de Obreiros. 11h15 da noite, o telefone toca. O pastor convidava-me a fazer uma oração por um dos grandes empresários da cidade. Fiquei boquiaberto ao chegar na residência, a mansão luxuosa. Uma Hilux na garagem, uma Dodge Ram, uma Frontier, uma S10, uma SW4, uma Mercedes. Eu disse: esse cara tem pano para as mangas. A mobília da casa de impressionar, parecia o palácio da rainha Elizabeth. O cara tem dinheiro. Mas quando eu cheguei lá dentro do quarto, que vi o empresário deitado sobre o leito, o médico, os enfermeiros, filhos e a esposa em lágrimas, tentando apaziguar. Um câncer comendo o seu pulmão, ele gemendo de dor, aponta o dedo na minha direção e diz: pastor, eu sou um homem rico, mas o meu dinheiro não pode me dar o que eu mais preciso agora. Minha esposa é uma pessoa maravilhosa, mas ela não pode fazer nada por mim. Os meus filhos estão se formando nas melhores universidades, mas não podem me ajudar nesse momento difícil da vida. Me fale alguma coisa, pastor. Só vou lhe fazer um pedido: não me fale de Jesus. Eu disse: como é que é? Você sabe que eu sou pastor? Ele retruca dizendo: se eu sei.
Mas o senhor só sabe falar de Jesus? Ô meu chapa! Não! Eu sei falar de muitas coisas. Você quer que eu fale sobre a bolsa de valores? Eu poderia, mas teu problema não é dinheiro. Para que falar de economia? Você quer que eu fale sobre educação e discurso aqui educando os filhos ao padrão de Deus? Mas o que adianta? Os filhos estão se formando nas melhores universidades desse país. Você quer que eu fale sobre relação conjugal? Como transformar o lar em um lugar de bênção? Você acabou de dizer para mim que a sua esposa é uma pessoa maravilhosa e ela não pode fazer nada. Então eu vou dizer para você, a resposta é para você, a solução para o teu problema, o único que pode suprir a tua necessidade é Jesus de Nazaré. Foi aí que depois de um diálogo de alguns minutos, na ânsia dos últimos minutos da morte, aquele homem em lágrimas ergue as mãos, em dores, dobra os joelhos e diz: eu quero Jesus. Escute o que eu vou dizer para você. O homem é obra-prima das mãos de Deus. E o que me chama a atenção, e quando a Bíblia vai descrever o homem, ela dá uma conotação subliminar. Isso não está explícito, mas está implícito nas Escrituras. O que é, pastor? O homem é justamente a coroa da criação de Deus. Não existe nada que supere o homem como criação aqui na terra. Maior do que o homem, só os anjos. Maior do que os anjos, Deus. E maior do que Deus, não há ninguém. Agora escute, apesar do homem ser obra-prima das mãos de Deus, Deus sabiamente criou o homem dotado de necessidades. Eu vou destacar 4 em poucas palavras. Primeiro, o homem tem necessidades biológicas. Tente sobreviver sem o alimento, teu corpo perece. Ele é importante e vital para a vida. O homem tem necessidade sociológica, reconhecimento, status, respeito, influência, notoriedade. Quem é que não quer ser conhecido? É isso que define o homem como cidadão e que efetiva a cidadania. Reconhecimento. Isso supre o homem sociologicamente. O homem tem necessidades psíquicas, afetividade, amor, sentimento. É por isso que o que supre o homem psicologicamente é um casamento bem estruturado, uma família abençoada, um relacionamento sincero, firme e consolidado. Costumo dizer que o mundo pode ser um inferno, mas o teu lar precisa ser o cantinho do céu, porque isso nutre o homem. Mas tem um detalhe: o homem não tem só necessidades biológicas, sociológicas e psicológicas. Ele tem uma necessidade que supera todas. É a necessidade espiritual. E aí não tem alimento físico, não tem status, não tem reconhecimento, não tem lá, não tem nada que supra o homem a não ser Deus. É por isso que eu posso dizer sem medo de errar: felicidade não é questão de dinheiro, status, posição. Felicidade não é questão de reconhecimento, notoriedade. Felicidade é um estado de espírito. Não vem de fora, flui de dentro. Não está nas coisas, está em Cristo. E aí eu vou fazer uma pergunta: quem tem Jesus e é feliz, levante a mão e dê glória a Deus. Felicidade é Cristo. Felicidade é Cristo. Vou dizer para você, a vida não faz sentido sem Cristo. A vida não tem sentido sem Cristo. Por isso eu vou dizer para você, por que é importante o homem conhecer a Deus? Porque esta é a maior necessidade que o homem tem. Os senhores estão ouvindo o jovem pastor, 4,8 de idade, com cara de 17, 33 anos servindo a Cristo. O evangelho me alcançou, eu tinha 15 anos de idade. Rua do Tamarineiro, bairro Tricitela, Caxias, minha terra natal.
Sabe qual era o meu grande sonho? Ser político e advogado. Graças ao meu bondoso Deus, não me permitiu ser político. Teu privilégio maior, me fez ministro do Evangelho. Escutem, eu compartilhava os sonhos de vida com os meus amigos. A gente sonhava como a gente ia viver a vida, curtir a vida, deixar a vida nos levar. Mas no dia que o anzol da graça e o Evangelho me alcançou, que eles me viram carregando a Bíblia, disseram: é louco, João, pô, meu, crente, Bíblia, igreja, dízimo, oferta, aleluia, que coisa cafona, cara, vamos curtir as noitadas de um reggae sob o som embalado da tribo de Jah. Pô, meu, vamos deixar a vida nos levar. Eu vou dizer para vocês, senhores, eu disse para eles: o Evangelho da graça me alcançou e esse peixe não consegue se soltar. 33 anos se passaram, eu estou aqui aos meus 48 anos. Todos os anos que eu venho à minha cidade, Caxias, há uma tristeza, porque a grande maioria daqueles meus amigos, senhoras e senhores, já foram ceifados pelas drogas, consumidos pela AIDS. Alguns vendo o sol nascer quadrado lá no presídio, chamados Pedrinha. Alguns perambulando pelas calçadas na sarjeta das drogas. E olha o negão aqui, adorando e glorificando a Deus, pregando o Evangelho. E sabe por que eu estou dizendo isto? Nada na vida é mais importante do que Jesus de Nazaré. Eu vou fazer essa pergunta e só me responde quem tem convicção. Quem tem Jesus na sua vida, levanta a mão e tem prato de glória a Deus. Porque conhecer a Deus é tão importante, porque esta é a maior necessidade que o homem tem. Mas em terceiro lugar, sabe por que eu estou dizendo que conhecer a Deus é importante? Escutem, porque à medida que nós conhecemos a Deus, somos capacitados a adorá-lo como Ele merece. Eu vou parafrasear aqui aos senhores à luz desse princípio: não se pode adorar a quem não se conhece. Toda adoração sem conhecimento é hipocrisia, porque você não pode falar de quem você não sabe. Isso aqui não é eu que estou dizendo. Jesus, lembra do diálogo com a mulher samaritana? Eu vejo que tu és um profeta. Mas tira para mim aqui algumas dúvidas. Os judeus dizem que o lugar de adorar a Deus é lá no templo. Eu sou samaritana, tradicionalmente aprendi que o lugar aqui no monte. O que tu me dizes? Ela estava perdida em 3 coisas. Ela não sabia quem adorar, onde adorar e nem como. Não sabia quem, onde e nem como. Olha a resposta de Jesus. É fatídica, direta. É na verdade cirurgia plástica. O que Jesus diz? Vem a hora, e a hora é, em que nem lá no monte e nem no templo adorareis a Deus. Sabe o que ele está dizendo? O culto não é uma questão de lugar. Aí ele vai além: porque vocês adoram a quem não conhecem. Sabe o que ele está dizendo? Vocês estão perdidas na adoração, ou você está perdida porque você não conhece o objeto do seu culto. Aí ele vai dizer: mas nós conhecemos. Aí ele vai fechar o raciocínio: Deus é Espírito. Importa, outra versão diz: necessário é que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deixa eu parafrasear para você. O que Jesus está dizendo é que você só consegue adorar a Deus se você o conhece. Eu nunca me esqueci pregando num congresso de jovens, Palmas, capital do estado do Tocantins. Era período carnavalesco, período do carnaval. 3 preletores. Eu preguei sábado à noite, domingo pela manhã, domingo à noite
E na segunda, o terceiro pregador está pregando. Como ele me ouviu, fiz questão de ouvir e honrá-lo. Fiquei para ouvi-lo na segunda pela manhã. Ginásio Ayrton Senna, não quero cair no exagero, 12 mil pessoas. O colega está expondo o evangelho com simplicidade. Mas naquele exato momento, nada de tão animador estava acontecendo. Quando de repente, alguém chega, cochicha no meu ouvido e diz: pastor, Deus não está aqui. O senhor está percebendo? Olha o culto frio, Deus não está aqui. Eu olhei para aquele cidadão e disse: é verdade. E sabe por que ele não está? Porque você não trouxe. Se tivesse trazido, ele estaria. Mas eu vou perguntar aqui esta noite para a igreja Assembleia de Deus de Matões: quando você veio de casa para esse culto público, quem trouxe Jesus, levante a mão e glorifique o seu nome. Ele está aqui. O que eu estou dizendo é: se você não conhece a Deus, você forma conceitos errados sobre o culto. Se esse cantor não for bom, eu não adoro. Se esse pregador não for alguém bom, eu também não dou glória a Deus. Se não tiver muita gente, eu não permaneço. Se a festa não estiver animada, eu nem vou lá. Eu vou dizer, tudo isso pode falhar, mas sabe quem não falha e torna a festa bonita? É Deus que está presente aqui neste lugar. E aí eu vou dizer para você: você pode adorá-lo, você tem liberdade para glorificá-lo, porque Deus está aqui. E eu quero esta noite profetizar de olho aberto, à luz das Escrituras: você não volta para casa como você chegou. E você, querido, pode ter certeza, quando chegar em casa, vai perceber o sasmo da vitória, porque Deus está trabalhando em teu favor. Agora escute, sabe por que nós precisamos conhecer a Deus? Porque à medida que nós o conhecemos, o adoramos como Ele merece. Quarto lugar, sabe por que eu estou dizendo que é importante o homem conhecer a Deus? Eu vou dizer para você: porque à medida que nós conhecemos a Deus, somos habilitados a olhar a vida numa perspectiva correta. Sabe por que tem muita gente frustrada, traumatizada, depressiva, em estado de depressão, doença profunda, angustiada, dissoluta, isolada, vivendo sem paz e pensando no suicídio, no assassinato de si mesmo como solução de problema? Porque não sabe olhar para a vida na perspectiva correta. E por não saber olhar para a vida, olha a vida sob as lentes embaçadas do pessimismo e do nevoeiro. Eu vou dizer para você: a vida é uma dádiva. Eu sei de onde eu vim, eu sei quem eu sou, eu sei porque eu estou aqui, eu sei para onde eu vou. Nós não somos daqui, aqui somos peregrinos. O nosso destino é o céu. A minha pergunta é: você conhece a Deus? Sabe olhar a vida numa perspectiva correta? Eu estou saindo do ginásio Kaique, lá em Teresina. Nunca me esqueci disto. Era encontro de jovens. Era 11h15 da manhã, 11h30. Tinha acabado de ministrar. Eu estou saindo. Uma senhora desesperada com uma bebê nas mãos, em lágrimas, se joga de joelho aos meus pés na saída do ginásio e diz: pastor, pelo amor de Deus, ore por mim. Eu disse: amém. Eu sou pastor, esse é meu papel como sacerdote, orar pelas pessoas. Mas diga-me, por favor, qual é o seu problema? Para que eu saiba me posicionar diante de Deus e pedir o seu favor em favor de você. Ela começou a dizer: pastor, quando eu tinha meus 17 anos, eu ouvia papai e mamãe dizer: você não vale nada. E de tanto ouvir isso, eu fugi de casa com o primeiro homem que conheci. 8 anos depois, esse homem repetiu na minha cara o que papai e mamãe disse.
E o casamento acabou. Contraí um relacionamento com o segundo, vivi 3 anos. Ele disse a mesma coisa: você não vale nada. A minha vida foi por água abaixo. Meu casamento pela segunda vez faliu. Contraí um terceiro relacionamento. Eu estou aqui, pastor, porque hoje pela manhã cedo foi a primeira coisa que eu ouvi. Ele dizer para mim: você não vale nada. Eu estou tomado por uma ânsia de morte, de suicídio. Eu olhei para aquela senhora e disse: opa, deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui não é questão de oração, mas eu vou orar. Aqui é uma questão de postura e performance. Eu posso lhe dizer uma coisa? Ela disse: sim, pastor. Primeira verdade, você não é quem as pessoas dizem que você é. Segunda, você não é quem você acha que é. E terceira, você é quem Deus diz que você é. E o que é, pastor, que Deus diz? Você é obra-prima das suas mãos. Você nasceu para viver uma vida promovendo a glória de Deus. Deus te criou para ser feliz. Deus te criou para você viver num profundo relacionamento. Porque ainda que papai e mamãe, ainda que maridos, filhos, amigos, vizinhos, a sociedade te despreze, Deus nem despreza você. Essa mulher mudou de vida, mudou a perspectiva. Porque quando nós conhecemos a Deus, a gente aprende a olhar a vida numa perspectiva correta. Meus queridos, eu poderia ainda aqui esta noite dar sequência e apontar 4 verdades que todo ser humano precisa saber antes de conhecer a Deus. São paradigmas do conhecimento. Mas eu não quero cansá-los, nem me tornar enfadonho aos seus ouvidos. Eu quero concluir esta singela reflexão dizendo aos senhores: conhecer a Deus é fundamental, porque conhecer a Deus gera consequências positivas ou negativas. Quer uma prova? Olha o texto. E a vida eterna é esta. Se você me perguntar o que é vida, eu vou dizer para você: vida é viver a vida em Cristo. Sabe o que é vida? É você poder orar para a tristeza que as circunstâncias da vida proporcionam, você zombar dela e dizer: ei, tristeza, você pode até me atingir circunstancialmente, mas eu tenho motivo para sorrir, porque eu tenho Cristo. Vida é olhar para a morte e sorrir dela dizendo: oh morte, a tua morte já aconteceu na morte de Cristo, porque a morte de Cristo te deu tudo. Sabe por que eu digo isto? Cristo nasceu, Cristo viveu, Cristo morreu, Cristo foi sepultado e Cristo ressuscitou. Aliás, deixa eu corrigir a expressão: Cristo ressurgiu dentre os mortos para garantir a vida eterna. Sabe por que eu disse ressurgiu no lugar de ressuscitou? Que são 2 doutrinas diferentes. Ressuscitação se aplica ao filho da viúva de Naim. Cristo ressuscitou, mas depois ele morreu outra vez. Ressuscitação é Lázaro, que Cristo fez voltar a viver depois de 4 dias, mas depois ele morreu outra vez. Sabe o que é ressuscitação? É a filha de Jairo. Talita, come, levanta-te, anda. A menina se levantou, mas depois morreu outra vez. Isso é ressuscitação. Cristo não é ressuscitação, é ressurreição. E sabe o que é ressurreição? Eu vou dizer, só se aplica a Cristo. É Ele que morreu, foi sepultado, mas por uma ação sobrenatural de Deus o Pai, por meio do seu Espírito, o ressurgiu para nunca mais morrer.
É por isso que eu posso bater no peito e dizer: temos vida eterna. Me lembro agora, com toda honra e respeito, não é culto, é honra, reconhecendo o seu prestígio e valor histórico, saudosa memória, Bernard Jones. Para mim, o maior evangelista que o Brasil já conheceu. Bernard Johnson, que morreu pregando o evangelho, um dia dando uma palestra sobre cristologia, a doutrina de Cristo, a um grupo de alunos universitários de uma universidade científica que questionavam as bases da fé. Perguntaram a Bernard Johnson: reverendo, que Jesus tão pobre, miserável é esse que o senhor está pregando? Que quando morreu, nem um túmulo tinha para ser sepultado. Tiveram que pedir um túmulo emprestado ao senador José de Arimateia para fazer o seu sepultamento. Bernard Johnson olhou para aquela galera animada, empolgada pelo ateísmo e respondeu, perguntando: se vocês fossem morar numa cidade só 10 dias, qual delas vocês fariam? Compraria uma casa ou alugaria uma? Alugaria uma. A galera respondeu: pastor Bernard Jones, nós só ia passar 3 dias para que comprar e alugar. Bernard Jones disse: pois é, Jesus só ia passar 3 dias no túmulo, pediu um emprestado. Ao terceiro dia, ressurgiu dentre os mortos. Eu vou perguntar aqui esta noite: que crê que Jesus está vivo? Levante a mão assim, ó, e balance agora e exalte a Deus. Ele está vivo. Onde é que está Allan Kardec, pai do espiritismo? Está no túmulo. Aonde está Chico Xavier, o maior espírita brasileiro que psicografava cartas do além? Está no túmulo, lá em Minas. Aonde está Maomé, o profeta de Alá, o Deus dos muçulmanos? Está lá em Meca, sepultado. Aonde está Ellen White, a profetisa do AD, sétimo dia? Está lá em Nova York, sepultada. Aonde está, senhores, Karl Marx, pai do marxismo, que deu base para o socialismo, o comunismo existente de hoje? Está sepultado. Aonde está Budas? Está sepultado. Confúcio, o Deus do confucionismo, está sepultado. Mas deixa eu te dar uma notícia: se você for em Jerusalém e conhecer o Monte Caveira, Gólgota, depois descer aonde ele foi sepultado, antes que você adentre o túmulo, estampado pelos maiores arqueólogos da história, publicamente explícito para todos: porque buscais um vivo dentre os mortos? O Cristo que procurais não está no túmulo, ele já ressuscitou. Será que esse Jesus merece um glória a Deus mais animado? Olha só o que diz o texto. Eu vou dar prometo 5 minutos, eu vou terminar. Olha o que diz o texto: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus a quem enviastes. Deus o Pai planejou a obra da salvação na eternidade. Deus o Filho o executou no tempo e na história lá na cruz. Deus o Espírito inaugurou no dia do Pentecoste e aplica nos nossos corações e consumará essa obra na glorificação na volta de Cristo. Você precisa crer em Deus, não tem para onde correr. Você depende de Deus. Perguntaram para um bruxo aqui no Brasil, pensei, lá em Nova York, Estados Unidos, numa entrevista em rede nacional. Ele foi para a mídia, desafiou um pastor e ele fez a seguinte proposta: pastor, qual é a diferença entre o teu Jesus e os meus guias? Entre o teu evangelho e a minha religião?
chamou uma mulher que havia obtido câncer. A medicina a desenganou. Eu consultei os meus guias e eles curaram a mulher. Ela deu testemunho. A medicina avaliou. Ela estava nitidamente curada. Disseram, é verdade. Ele chamou o envolvido no tráfico e na dependência química das drogas e disse, esse rapaz era um delinquente químico. Nenhum centro de recuperação recuperou. Ele veio fazer parte da minha comunidade oculta. O discipulei. Ele abriu mão das drogas. Foi ressocializado. Analisaram os testemunhos de familiares, comprovaram e disseram, é verdade. Ele olha para o pastor em cadeia nacional. Qual é a diferença mesmo entre o teu Jesus e os meus guias? O que é que o teu Jesus faz que os meus guias não consigam fazer? O pastor prontamente assume o cenário em cadeia de televisão diante daquele bruxo e da nacionalidade ou da nação americana. Ele responde, amigo, a diferença entre a tua religião e a minha, entre o meu Jesus e os teus guias, está na hora da morte. Todo mundo ficou com uma incógnita na cabeça. Na hora da morte, explique, pastor. Ele respondeu, você, feiticeiro, um dia vai ter que morrer. Não se sabe do que, mas hipoteticamente, quem sabe, você vai ser acometido por uma doença terrível. Você vai ser às pressas levado ao hospital. Os médicos vão tentar lhe salvar e contornar a situação para lhe dar vida. Você vai perceber os médicos balançarem a cabeça e dizer, não tem esperança de vida mais para esse feiticeiro. Você vai clamar os teus guias e tudo o que eles vão fazer, pela natureza do que eles são, eu vou dizer, levar a tua alma para a profundeza do inferno. É tudo o que eles vão fazer, levar a tua alma para a escravidão da condenação eterna, longe e distante de Deus. Mas eu, pastor, também um dia eu vou morrer. Quem sabe por uma, hipoteticamente, doença feia. E vão me levar para o mesmo hospital que levaram você. E eu vou ver os médicos balançar a cabeça e dizer, não tem mais jeito para esse pastor. Eu vou ver os médicos dizer, não tem esperança. Nessa hora, pela minha fé no Cristo ressurreto, eu vou abrir um sorriso para os céus e dizer, Deus, entrego a minha alma nas tuas mãos. Ele dará ordem aos seus anjos que me tomarão pela mão direita e vão me conduzir para